Fala pessoal, tudo bem? Professor Henrique Napoleão aqui na área, e hoje no canal do YouTube do Discursiva na Prática nós temos uma temática muito legal. Nós vamos estar resolvendo aí um tema inédito e mostrando passo a passo de como você deve estruturar a sua resposta e a partir disso fazer uma discursiva plenamente adequada com altas chances de gabaritar o que foi solicitado pelo examinador. Aqui a gente vai estar dissecando uma questão inédita, tá pessoal, diretamente do curso do Discursiva na Prática de Direito Administrativo, que é uma disciplina aí que comumente é cobrada em concurso público, geralmente, por ser aí uma disciplina que permeia toda a estrutura administrativa do setor público, então ela acaba sendo cobrada em quase todos os concursos públicos e justamente por isso a gente vai tomar ela de exemplo aqui para vocês entenderem como funciona. Embora, pessoal, o objetivo aqui não é estar comentando ali sobre a resposta, tudo bem? Mas sim realmente entender como de maneira ampla e genérica você resolve uma questão discursiva de modo que você sempre consiga estruturar certinho a sua resposta e mande aí exatamente o que o examinador está esperando, tudo bem? Então, sem mais delongas, pessoal, vamos aqui para a questão, tudo bem? Vamos para o próximo slide aqui. Então, pessoal, essa aqui é uma questão com uma situação hipotética, aqui relacionado ao tema de responsabilidade civil do Estado. Não vou ficar me adentrando aqui nos meandros aqui do enunciado. Observe que é uma questão aí bem estruturada, pessoal, com situação hipotética, falando aí das teorias administrativas, diretamente do curso do Discursiva na Prática, tudo bem? Para vocês verem aí a qualidade das questões que estão contidas nesse curso. Pois bem, então, analisando ali diretamente o que eu estou marcando de azul ali, que são justamente as perguntas, os questionamentos que foram solicitados na questão. Então, primeiramente, ele fala ali, disserte acerca da teoria da dupla garantia e de sua aplicabilidade no caso. Só para dar uma contextualizada, a teoria da dupla garantia é aquela teoria que permeia a responsabilidade civil do Estado. Ela garante que, quando tivermos algum dano aí advindo da atuação do setor público, a pessoa que sofreu o dano, o cidadão, ele pode aí ingressar uma ação diretamente contra o Estado e não contra o agente público que causou o dano, se for o caso, tudo bem? Lembrando que nós temos a responsabilidade objetiva do Estado, independente de dolo ou culpa. E por outro lado, a teoria da dupla garantia também vai dizer que esse agente público que potencialmente causou dano só vai responder diretamente ao Estado e não a outra pessoa ali que ingressou com a ação, tudo bem? Então o Estado fica de intermediário dessas ações de responsabilidade civil. Essa, portanto, é a teoria da dupla garantia, que garante que o cidadão que sofreu dano vai poder recorrer diretamente ao Estado e o agente público que potencialmente causou o dano vai responder também somente diretamente ao Estado, tudo bem? Item 2. Disserte acerca da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a denunciação da lide, nos casos de responsabilidade civil do Estado, e sobre a sua aplicabilidade no caso. Também só para contextualizar, denunciação da lide é basicamente quando você põe esse agente público já diretamente na ação. Então você meio que chama ele para responder diretamente na ação ali de responsabilidade civil. Então, ao invés de o cidadão ingressar a ação somente contra o Estado, ele já chama ali também o agente público que causou dano e fica todo mundo na mesma ação, tudo bem? É mais ou menos essa ideia aí da denunciação da lide. Mas vamos para o que interessa, pessoal, que é como eu falei, como estruturar a questão. Primeiro, vocês vão ter que entender aqui, pessoal, observem ali na parte superior direita ali da tela, tá? Eu grifei ali em azul exatamente o que foi solicitado para vocês realmente entenderem, pessoal. E esse é um exercício que você pode fazer com qualquer questão discursiva. Você tem que prestar atenção no verbo e aqui o verbo se refere, tudo bem? Então observe ali. Primeira coisa que ele quer que você faça: dissertar sobre a teoria da dupla garantia. Isso aí é basicamente explicar, falar sobre, enfim, contextualizar a teoria. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, no mesmo questionamento ali, pessoal, disserte sobre a sua aplicabilidade no caso. Então observe que, embora seja uma única questão, pela interpretação do que foi questionado, você já tem aí duas coisas que você precisa responder. Falar sobre a teoria da dupla garantia e 2, da sua aplicabilidade no caso, pessoal. Então tem que prestar atenção no verbo e tem que prestar atenção em como a questão é construída para você realmente responder o que o examinador quer, tudo bem? 2. Disserte acerca da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a denunciação da lide.
uma coisa que ele perguntou. 2. E sobre a sua aplicabilidade no caso. Observem a diferença da 1 e da 2, pessoal. Na 1, ele pede para você descrever o que é a teoria da dupla garantia. Na 2, ele não pede para você descrever o que é denunciação da lide. Ele pede para você descrever a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal referente à denunciação da lide, pessoal. Observem que são duas coisas diferentes. Um, ele pede o conceito. O outro, ele pede a jurisprudência da aplicação do conceito. Então, em tese, você não precisa explicar o que é denunciação da lide. Você tem que explicar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal atrelada a essa denunciação da lide, desse conceito. Então, é o tipo de coisa que você vai ter que pegar com um pouco aí de parcimônia para entender corretamente o que foi perguntado, pessoal. Você tem que responder o que foi perguntado. É claro que se sobrar linha, você pode explicar efetivamente o que significa denunciação da lide. A gente sabe que por vezes a banca não é tão precisa assim em esperar de resposta exatamente o que foi perguntado, mas em geral você vai tentar seguir essa linha de raciocínio, responder o que foi perguntado. E aí ele pergunta: jurisprudência do Supremo Tribunal Federal referente à denunciação da lide, e não diretamente o que é denunciação da lide. E naturalmente, como eu falei, sua aplicabilidade no caso. Então a aplicabilidade da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no caso. Perfeito? Então, como é que você responderia, pessoal? Primeiro, a gente inicia dando uma referenciação para o examinador do que a gente vai responder. Não chega lá respondendo, por essa teoria, blá 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 blá. Não. Primeiro você vai falar no que se refere à teoria da dupla garantia. Desse modo, pessoal, o examinador ele vai entender do que você está falando. Ele vai contextualizar a sua resposta e, a partir disso, vai ficar muito mais claro para o examinador interpretar a sua resposta e, a partir disso, te dar uma boa nota, tudo bem? Lembrem-se, pessoal, a atribuição de nota é algo subjetivo, é algo que está nas mãos do examinador. Então, você vai sempre tentar deixar as coisas mais claras possíveis, de modo que ele fique com uma boa impressão da sua resposta e, a partir disso, tem uma maior tendência a te atribuir uma boa nota na sua resposta, tudo bem? E é justamente isso que vem a contextualização da resposta, a partir de um tópico frasal que mencione expressamente o tópico que foi questionado. Então, observe, a questão pede disserte sobre a teoria da dupla garantia. Você vai falar no que se refere à teoria da dupla garantia, quanto à teoria da dupla garantia, no que tange a teoria da dupla garantia, e aí você responde. Por essa teoria, há uma garantia em favor do particular, e aí vai, né? E aí vai. Mais uma vez, não vou me adentrar no mérito da resposta. É para vocês entenderem a estrutura, pessoal. Aí você vem, né? A aplicabilidade no caso. Então, o que você vai escrever? No caso analisado. E aí vai responder. Ela será aplicável, uma vez que o João só poderá ingressar ação diretamente contra o Estado. Observe, pessoal. Respondendo o que foi questionado. A aplicabilidade no caso. Embora seja ali uma pergunta, melhor dizendo, um item, são duas perguntas. Ele quer saber a teoria da dupla garantia e quer saber a sua aplicabilidade no caso, pessoal. Próximo item. Quanto à denunciação da lide, né, pessoal? Então, mais uma vez, você está falando agora sobre a denunciação da lide. Já mudou de tópico e isso vai ajudar o examinador a entender que você trocou de tópico. Então, com a denunciação da lide, e aí você vai falar sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Observem, pessoal, aqui na resposta eu não estou nem explicando o que é a denunciação da lide, porque isso não foi perguntado. Ele está perguntando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal referente à denunciação da lide. Então eu não vou falar, a denunciação da lide é aquela questão lá de você chamar a pessoa para o processo, chamar o agente público para o processo que potencialmente causa o dono. Não. Nesse caso aqui, a gente está avaliando que devemos responder somente à jurisprudência. Aí ele vem, né? A jurisprudência dominante do STF define que a denunciação da lide é incompatível com a responsabilidade civil objetiva do Estado, né? Então, no caso aí, não seria aplicável, portanto, não seria possível chamar o agente público para o processo, tudo bem? Essa é a ideia, mais uma vez, sem explicar diretamente o que seria essa denunciação da lide, mas tão somente tratando da jurisprudência do Supremo no caso. E aí, mais uma vez, né, aplicabilidade no caso. Então, dentro dessa mesma pergunta, essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é aplicável ao caso? E aí ele vem, né? Dessa forma, no caso em tela, o juiz deve acolher o argumento de Pedro julgado improcedente, destacando que o Estado poderia exercer o seu direito de regresso contra Pedro em ação própria, na qual separaria a culpa ao dolo do agente. Ou seja, ele está falando ali que não seria aplicável a denunciação do lide, tomando como base o Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência, né? Porque ele fala ali que
o Estado deveria exercer o direito de regresso em ação própria, ou seja, ele não poderia chamar o agente público para ação que já está em curso, ou seja, não seria possível a denunciação da lei considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E então vamos estruturar efetivamente, pessoal. Observem, azulzinho ali é a referenciação ao tópico. O verdinho é o mérito, é o que você vai responder que o examinador efetivamente vai atribuir nota. Então o examinador ele não vai te dar nota pelo que escreveu no azul. Não, em regra não, pessoal. Ele vai chamar nota pela sua resposta meritória, mas isso não significa que você não deve fazer referenciações claras para influenciar indiretamente nessa análise de mérito do examinador e até em certa medida, em alguns casos, na nota aí que ele dá para a organização do seu texto. O Sebrasp bastante comumente realiza esse tipo de atribuição de nota, a FGV também faz de maneira um pouco menos incisiva, mas de todo modo isso é importante para até na análise ali do mérito da questão, para ver se tua resposta está certa ou errada, o examinador tem um pouco mais de clareza e um pouco mais de confiança de que você está escrevendo realmente corretamente, considerando aí uma referenciação correta sobre o tema que você está abordando, tudo bem? Então, no que se refere à teoria da garantia, contextualiza e responde o que foi solicitado. Parágrafo 2, mesma ideia. No caso analisado, a aplicabilidade no caso, ela será aplicável. Observem, até o verbo ali a gente repete, vai ser aplicável ou não. Justamente o verbo que consta da pergunta, aplicabilidade no caso. E aí tu vai no verdinho ali, realmente explicando o motivo da aplicabilidade ou não no caso. O parágrafo 3 aqui a gente já aglutinou ali as duas perguntas, considerando que ia ficar um parágrafo muito pequeno. Isso é possível também, é claro que você, se possível, deve organizar a resposta considerando ali os parágrafos que foram solicitados, mas se ficar um parágrafo muito pequenininho, você pode aglutinar sem problema algum, tudo bem? Então, quanto à denunciação da lide, e aí ele vai lá contextualiza considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sem necessariamente dizer o que significa denunciação da lide, porque isso não foi perguntado, mas mais uma vez, se tiver linha sobrando, fale também, porque potencialmente pode constar na resposta, a gente nunca sabe qual surpresa a banca vai estar aí nos pregando, tudo bem? E aí, como eu falei, no mesmo parágrafo, já que a resposta tinha ficado um parágrafo muito pequeno, ele já vinha ali dessa forma, no caso em tela, ou seja, já falando ali da questão da aplicabilidade, trazendo para o exemplo que foi citado. Então, o juiz deve acolher o argumento de Pedro e blá blá blá. E aí, pessoal, será que a gente faz uma introdução, uma conclusão? Lembrando que em boa parte das questões, ele fala ali, tanto no edital do concurso, quanto na própria pergunta, que se trata de uma dissertação, pessoal? E quando a gente está falando de dissertações, a gente quer dizer ali um texto que em tese tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, pessoal? E aí, será que por causa disso a gente precisa fazer todos esses tópicos? No geral se entende que não, pessoal. Vai depender dos casos, mas no geral as bancas elas não demandam que você faça essa estrutura certinha, mas tão somente respondam os tópicos que foi solicitado, mesmo que ela fale expressamente que se trata de uma dissertação, tá? Então, no geral, não tem atribuição de nota para esse tipo de estrutura certinha de dissertação. Justamente por isso, você em regra deve utilizar ali realmente todo o espaço que a banca disponibilizou para você responder, realmente escrevendo ali a resposta esperada, respondendo os tópicos, e não escrevendo ali introdução e conclusão, que vai comer várias linhas e a partir disso se deixar sem espaço para responder o que efetivamente foi perguntado. É claro que há exceções, pessoal. Em certas circunstâncias a banca é muito explícita quando quer introdução e conclusão, tudo bem? Principalmente textos dissertativos argumentativos, que aí é um tema mais genérico, você tem que simplesmente abordar ali a temática tratando da sua opinião. No geral, nessas situações, aí sim, você deve fazer uma introdução, contextualizando o tema, e uma conclusão, fechando toda a sua argumentação e dando um fecho final para o texto. Isso é um ponto. Também há outros editais que, mesmo que não tratem de dissertações argumentativas, solicitam no próprio edital explicitamente que você faça ali uma introdução e uma conclusão. Dou como exemplo o Concurso Nacional Unificado, CNU. Lá está no edital que a resposta deve ter introdução e conclusão. Então, nesses casos em que a banca é muito explícita, quando que ela realmente quer uma introdução e uma conclusão, aí também você, na nossa percepção, deve seguir essa estrutura para evitar que haja descontos mais específicos nesse tema, tudo bem? Então, para o CNU, por exemplo, seria factível. Mas, galera, 90% das provas CESP, FGV,
vão pedir uma dissertação, não vão ser muito explícitas nesse sentido e, no geral, não vão cobrar essa estrutura, tudo bem? E aí vocês seguem esse modelinho que eu acabei de explicar nessa aula aqui, que a gente pula a introdução e a conclusão e tão somente responde os tópicos solicitados, tudo bem? Então, pessoal, se você quiser ver mais temas inéditos aí relacionados ao seu concurso específico, aulas formais aí de discursiva, como escrever uma discursiva, dicas, rascunho, como estruturar a sua resposta adequadamente de maneira bastante aprofundada, aulas de microestrutura, aula de macroestrutura, adequação vocabular, tudo isso você pode aí encontrar no Discursiva na Prática, tá, pessoal? Eu sou professor aqui do Discursiva na Prática, também João Lara e Jefferson Kuntinov. Nós temos aí uma considerável experiência em provas de concurso público, especificamente para a parte discursiva, seja com recursos, seja com elaboração de temas. Então, o Discursiva na Prática aqui fica à disposição de vocês, caso queiram ingressar nesse curso. Tenho certeza que não vão se arrepender, tudo bem? Então, caso tenham interesse, entrem lá no site discursivanapratica.com e, a partir disso, sejam alunos aí desse excelente curso, pessoal. No mais, eu fico por aí. Espero que tenham gostado aqui da aula, tudo bem? Fico à disposição para qualquer dúvidas que vocês possam ter relacionadas ao tema. E é isso, pessoal. Fiquem bem, então. Tamo junto. Um abraço e até mais.